Salve Maria! Dia 6 de julho de 2021, da 14ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 9, nos versículos do 32 ao 38. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram-se a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nesta terça-feira, o Evangelho, proposto para a nossa reflexão, nos fala de algumas tantas realidades. A primeira delas nos fala que Jesus expulsou o demônio, que possuía um homem e que o deixava mudo. Quando se depara com a fé por meio da palavra, tudo volta à normalidade. E então, a presença do Cristo, a palavra do Senhor e até a sua presença expulsa o mal, repele o mal. E então, por isso, esta presença do Cristo expulsa o demônio. E o mudo volta a falar. Assim é a presença de Cristo nas nossas vidas. As pessoas que conhecem a Jesus dizem: eu tenho medo de falar, eu não sei falar. E por que têm medo? Não conhecem a Jesus? Se é chamado para uma palestra, uma formação, um momento de oração, precisa preparar o coração e abrir-se à ação do Espírito, pois o Espírito de Deus vai agir em tudo aquilo que você já tem de conhecimento, da sua leitura e, claro, da sua experiência pessoal com Deus. Mas é Deus quem realiza a obra, quando nós nos deixamos guiar por Ele. A segunda realidade, as multidões ficam maravilhadas ao perceberem, os milagres e prodígios, pois eles nunca viram nada deste modo em Israel. Então, é a chegada do reino, os milagres, as curas, as libertações e, claro, a ressurreição dos mortos. Então, chegou para o povo a salvação, o Cristo. Os fariseus, diziam que Jesus expulsava os demônios por causa, dos próprios demônios. Mas como viver uma realidade, Se o demônio volta-se contra si mesmo, um reino dividido, ele não subsiste. Ele vai para a sua própria ruína, vai acabar se autodestruindo. E claro, como nós sabemos, os fariseus, como também os chefes do povo, os escribas, olhavam para Jesus com os olhares de rancor, de raiva, de ódio. E claro, todos os atos de Jesus, eles interpretavam de forma maliciosa. E claro, queriam sempre colocar Jesus à prova e denigrir a imagem de Jesus. Na verdade, queriam tirar Jesus do meio, colocá-lo à parte, porque esta presença do Cristo os incomodava. A outra realidade colocada diante dos nossos olhos é a missão do Cristo. Ele foi percorrendo as cidades, os povoados e, consequentemente, ensinando nas sinagogas. E, claro, preparando o povo para experimentar a chegada do reino, pois Jesus pregava o Evangelho, ou seja, a boa nova do reino, o advento do Cristo, ou seja, a sua chegada. E, claro, todas estas realidades que iam acompanhando com a pregação de Jesus. As curas, as doenças que eram realmente eram sanadas, e também toda a enfermidade.
E Jesus, vendo as multidões, sente compaixão, e ele diz: porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. E Jesus recomenda, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós sabemos, que nosso Senhor continua chamando operários para a sua messe. Mas também nós percebemos o quanto os jovens, as jovens, estão pensando somente em ter uma profissão, em ter uma formatura, um mestrado, um doutorado, mas esquecem de que Deus continua chamando. E se nos chama, Ele espera uma resposta. E cada um é livre para responder em Deus. Muitas vezes as pessoas acham que serão felizes porque fizeram uma faculdade. É interessante, é bom realmente fazer uma faculdade, mas com certeza percebemos que a base não foi bem feita. Então adianta fazer uma faculdade, 2 ou 3, se não sabe redigir uma carta, um ofício, fazer um cálculo. Por quê? Porque a base não foi bem feita, se atropela. O ensino público tem melhorado um pouco, mas ainda deixa muito a desejar. Mas também falta interesse do aluno, da aluna, em buscar conhecimento. Não o simples fato de estarmos em pandemia com as aulas online, e muitas vezes pega o exercício que se faz, uma prova, um simulado, pega no computador, copia, cola e entrega, e aí vai obter um resultado falso, que de um certo modo vai encher os olhos, mas não encherá a pessoa de conhecimento, porque o conhecimento é necessário, a leitura, o estudo, a dedicação, Mas, caríssimos, é necessário perceber que o chamado de Deus, ele precisa de corações livres para optarem por Deus. O matrimônio também é sacramento, não é o simples fato de olhar para alguém e dizer achei minha alma gêmea. É muito fácil, ou até mesmo uma loucura dizer isso, mas é no dia a dia que se conhece o outro, como também no dia a dia a vocação vai amadurecendo. Então supliquemos ao Senhor que continue a chamar operários para a sua messe e que todos os operários estejam aptos para assumir a missão, vocação que o Senhor os chamar. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.